Olá meus caros, meu nome é Ciro Bailão, sou jogador de RPG e escritor e hoje eu vim falar dos 10 cargos que existem no RPG do Cyberpunk Red. Se você me acompanha há algum tempo, você sabe o quanto eu sou fã da temática de Cyberpunk. Inclusive, já fiz vídeos falando dela em sentido abstrato, não só em RPG. E dentro dos universos, dentro os RPGs que hoje existem, o que eu acho mais interessante é exatamente Cyberpunk Red. Por isso, eu vim falar de maneira sucinta sobre os cargos que tem dentro do RPG do Cyberpunk Red. Mas antes de falar dos cargos propriamente ditos, eu devo deixar 5 coisas bem claras. A primeira é que mesmo com as críticas, eu vou prestigiar a tradução oficial, no caso da Devir. Inclusive eu pedi por Dom Bonano da RPG, porque eu não tenho a tradução oficial, tenho só o inglês. E a própria expressão cargo é a tradução que eles utilizaram, né? Porque em inglês é role, que normalmente eu utilizava como função. Então se eu falo função, o cargo, role, eu estou tratando da mesma coisa. Da mesma maneira, o segundo ponto que eu gostaria de deixar claro, é que às vezes eu vou comparar o Cyberpunk Red com o D&D. Porque a maior parte das pessoas que começam a jogar RPG no Brasil começam por D&D e depois vão migrando para os outros RPGs. Então quando você faz isso, você facilita o entendimento das pessoas. Claro que se eu falar que cargo é o equivalente à classe, você sabe que são coisas diferentes, não são exatamente a mesma coisa. Por exemplo, a classe no D&D te define quase como um todo, que não acontece no Cyberpunk Red. O que já nos leva ao terceiro ponto, que é exatamente isso. O cargo define pouco do seu personagem, ao contrário do D&D. É uma habilidade no meio de diversas outras que você pode pegar. O Cyberpunk Red é um RPG baseado em teste de habilidades. Então é extremamente customizável os personagens. Então, por exemplo, vamos supor que você queria fazer um atirador de elite. Você pode, a opção acho que mais natural para você ter é a do solo, que é uma espécie de combatente. Mas nada impede de você ser policial, lawman. Nada impede que você possa ser até mesmo um hacker que utiliza ali para saber onde que as pessoas estão, e atirador de elite. É muito variável. O que vai mudar é basicamente, mecanicamente falando, é a habilidade do cargo, que cada um tem um específico, a maneira como você vai interpretar. Você quer fazer um lutador de Kung Fu? Ele pode ser tanto um trilha-rede, quanto pode ser um roqueiro, um rocker boy, pode ser qualquer coisa. Quarto ponto que eu vou adiantar, que imagino que vai surgir essa dúvida, caso você não conheça, é se pode multiclasse. Ao contrário do Cyberpunk 2020, que não podia, aqui pode. Mas é basicamente o seguinte, quando você começa num determinado cargo, você tem 4 pontos naquela habilidade de cargo, ranking 4. E aí quando você vai fazer multiclasse, você pegou solo, né? Seu 4 pontos solo, você vai começar o de nômade, aí você pega 1 ponto de nômade. Entendeu? E aí você vai ganhando outro e outro e outro. E você só pode pegar um terceiro depois que esse daqui já estiver em quarto, entendeu? Mas qual que é o problema disso? O Cyberpunk Red você vai evoluindo as habilidades, né? Tal custa 1 ponto, aí você vai comprando conforme você vai passando. Tem algumas habilidades que custam o dobro de pontos. As habilidades de cargo custam o triplo. Então assim, se você for pegar uma habilidade de cargo do 1 até o 10, você teria ponto para pegar um monte de coisa. Então raramente as pessoas pegam, né? O negócio ainda tem que ver a questão da interpretação. Enfim, mas saiba que é possível. E o quinto, eu queria dizer que isso aqui vai ser uma explicação resumida. Não vou adentrar muito, vou falar mais ou menos o básico, porque é um vídeo pensando em quem está tendo o primeiro contato, quem está começando a jogar, quem jogou pouco. Mas caso você já seja um pouco mais experiente, talvez seja interessante, no caso, ver como que eu explico, e ver se tem alguma coisa ali que facilite você explicar para as outras pessoas. Tal como um professor que vê aulas de outros professores, não porque ele não saiba a matéria, mas porque ele vê uma outra maneira de poder passar para as outras pessoas. Eu gostaria de aproveitar e falar que se você gosta dessa temática de Cyberpunk, tem 2 contos meus atualmente à venda. Eu vou deixar o link aqui, mas eu deixo tudo bem delimitado no All My Links. Ali tem meus contos, meus livros, tudo que está vendendo certinho. Se você quiser dar uma conhecida no meu trabalho, dar uma apoiada, ajuda bastante.
Aproveitando, lá também tem minhas redes sociais, meus links, então se inscreve, dá aquela moral, não te custa nada e ajuda bastante. Então eu vou começar falando do roqueiro, que é o Rocker Boy. A habilidade de cargo dele é o impacto carismático. Sei que a tradução roqueiro é a única possível, né? Mas esse termo roqueiro me lembra quando eu era novo e andava todo de preto no calor de 40 graus com a camisa do Nirvana. O Rocker Boy em 2022 talvez fosse o cargo mais inútil de todos. Mas o que é o Rocker Boy? Você é basicamente um poeta das ruas. Você instiga as outras pessoas, seja com a sua música, com a sua arte. Você consegue inflar as massas. O mais próximo que consigo ver um jogo como D&D seria o Bardo, mas é bem diferente. Você é um ser de consciência social, um rebelde. O mais famoso de todos, o que tem inclusive no jogo do Cyberpunk, é o Johnny Silverhand, que foi feito pelo Keanu Reeves. Seus discursos inflamados podem abalar as estruturas das corporações, ajudar a desmantelar governos, informar, inspirar a todos com a sua mensagem. Originalmente, o Rocker Boy foi pensado como roqueiro, até porque o Cyberpunk tem uma relação muito íntima com o punk rock, né? Por motivos óbvios. Mas não precisa necessariamente ser isso. Você pode ser um dançarino, você pode ser qualquer coisa, qualquer artista que consiga alcançar um grande número de pessoas, que com a sua mensagem chegar às pessoas. Eu inclusive joguei numa mesa que tinha que ele era um grafiteiro, por exemplo. Pode ser um DJ. É um tipo de personagem que ele é bem focado em interpretação. É aquele cara que vai, ele dá a cara a tapa, ele aparece pro mundo para ver quem ele é, tem diversos inimigos, diversos aliados. E a habilidade de cargo dele, ele vai basicamente delimitar o alcance, né, onde você consegue fazer show, as pessoas que estão dispostas a te ver, e o quanto você influencia aqueles ao seu redor, né? Então, assim, você está tentando falar com uma pessoa, você influencia de uma maneira, com poucas de outra maneira, com multidões, você influencia de outra. Vai variar de acordo com o ranking, a dificuldade. Determina a sua quantidade de fãs e o quão longe eles estão dispostos a ir por você. No nível mais alto, eles podem até se sacrificar por você. O segundo seria o solo, né, que foi traduzido como solo mesmo, mantiveram o nome original, cuja a habilidade de cargo dele é o percepção de combate. Basicamente, você nasceu com uma arma na mão. Você é o cara que vai pra batalha, seja como assassino de aluguel, seja como mercenário, seja trabalhando para a corporação. Você é o cara que foi feito para trocar tiro com os outros. Você depende muito de tecnologia, né? Começa a ter cyberpsicose, porque fica colocando muita coisa, utiliza drogas para se manter mais forte, se manter mais vívido. Mas essa é a ideia principal. Para quem já viu o Cyberpunk Edge Runner ou 2017, o Adam Smash é um solo. Este daqui seria o equivalente do D&D ou ao guerreiro ou ao bárbaro. E eu digo isso por quê? Porque talvez seja um dos cargos mais fáceis para quem está começando a jogar. E ele é bem focado em combate. Ele é bem simples. A primeira vez que eu joguei Cyberpunk Red, inclusive comecei com um solo, que era o velho, que tinha um esqueleto e tal, que depois ele até usei ele em outros RPGs. Inclusive depois virou inspiração pro personagem meu do meu livro A Singularidade da Cidade Sem Fim. Caso a pessoa esteja começando e ela goste de combate, é excelente para se começar. A habilidade de cargo dele é bem mecânica, né? Então assim, você tem 4 pontos em solo, tem 6 pontos quando você tiver. E aí você pode alocá-los de acordo com o que for mais interessante para a hora. Então, por exemplo, está fora de combate, você pode ser o cara que está percebendo o ambiente. Vai começar o combate, pode estar mais ligado para começar mais rápido. Durante o combate, só que vai gastar a ação, você pode realocá-los também. Tipo, você para, se concentra, assim, não, agora eu vou me concentrar e tentar acertar pessoas, ganhar alguns bônus. Então, assim, é um negócio bem voltado para o combate e não é muito complicado, você aprende com relativa tranquilidade. Vamos falar agora do Trilha Rede, que foi como traduziram o Netrunner. E a habilidade de cargo dele é a interface. Eu já comentei isso no meu outro vídeo que fala sobre Cyberpunk Red, mas nunca é demais frisar. Este daqui é o cargo mais complexo de todos. Não recomendo em hipótese alguma, se é a sua primeira vez, começar por ele. Eu poderia ter um vídeo inteiro falando só sobre ele e ele ficaria bem longo.
é o meu cargo favorito e, para resumir, ele é o bom e velho hacker, embora seja um pouco mais complexo que isso, porque ele entra na net, ele é o único que tem uma habilidade que só ele consegue fazer. Conforme você entra na net, você pode agir ou ter uma ação dentro da net. É uma role bem complicadinha. Uma campanha, ela é totalmente diferente se no grupo tem um netrunner ou se não tem um netrunner. Se ele vai poder entrar nos locais, vai tentar pegar informações, vai poder invadir torres de metralhadora. É outra dinâmica. O que acontece? No Cyberpunk 2020, o netrunner tinha uma lógica muito dele ficar parado, quieto num canto enquanto as pessoas iam fazer. E ele era extremamente complicado, muito mais complicado do que no Red. Eu não conheço ninguém que jogou com ele no Cyberpunk 2020. E aí eles trouxeram para cá e eles deram ali uma justificativa na lore. Mas basicamente agora você tem que estar na linha de frente, você tem que estar muito perto do local onde você está tentando entrar, do node de controle. Inclusive no Cyberpunk 2020 era vinculado à inteligência, agora não é mais. O que eu quero dizer? Que hoje você tem que estar lá na frente, vai fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você tem que estar até 6 metros do local onde você vai tentar entrar. Como eu disse, é extremamente complexo. Depois que você entra, quais ações você pode tomar? Um monte, e vai variar de acordo com o deck que você tem, que você monta e junta e coloca, você tem... Enfim, é muita coisa. Se você quiser jogar, esteja preparado para ler e muito. Recentemente saiu ali o complemento, né, para adaptar 2017, que dá o Quick Hack. Mas não tem no Cyberpunk Red, tá? É um complemento. O quarto seria o técnico, que é o Tech. E a habilidade de cargo dele é o construtor, né? Que foi a tradução que colocaram para Maker. É um excelente cargo para quem é muito criativo. O meu avô, quando ele estava bom, a gente estava numa festa, assim, aí se tivesse alguma tomada ali com problema, ele ficava olhando assim, tava todo mundo se divertindo, ele ficava olhando, de repente, quando você menos percebia, ele estava fuçando ali na tomada. Se seu personagem tem essa ideia, é esse cargo que você quer. Porque você pode fazer virtualmente qualquer coisa. Você constrói, modifica, repara, tudo que você conseguir imaginar. Tem ali, né, as bases no cargo, mas converse com o seu mestre que dá para fazer quase tudo. Por exemplo, numa aventura minha, um jogador fez uma espécie de holograma que era utilizado para desviar a atenção dos inimigos, mas isso é só uma ideia. Você pode aprimorar um monte de arma, você pode fazer um monte de coisa. Você ganha uma série de benefícios nas outras skills de tecnologia só por ser técnico. Você é praticamente o mestre das gambiarras do futuro distópico. Então, se você gosta desse aspecto mais voltado para tecnologia, mas você não quer colocar muito esforço para aprender o netrunner, esse daqui é um excelente cargo. Quinto seria o tecnomédico, que é o Medtech. A habilidade de cargo dele é medicina. E a ideia dele é o seguinte: não existe suporte no mundo Cyberpunk Red, mas isso aqui seria o mais próximo do que teria um suporte, que é alguém ali que tem a capacidade um pouco melhor de regenerar as coisas. Ele tem algumas habilidades nesse sentido, mas ele não é um suporte. Inclusive no 2020 ele era junto com o Tech, era meio que ele tinha uma divisão, mas era basicamente junto. E como no mundo do Cyberpunk todo o corpo normalmente é misturado com tecnologia, você sabe mexer nos dois ao mesmo tempo. Você é praticamente um artista e o corpo humano é a sua tela. Você consegue mexer ali e ficar reparando as pessoas. E é um negócio que todo mundo precisa. Então você pode ser o do bairro, pode trabalhar com trauma team, você pode ser inclusive um que trabalha com os nômades. Todo local precisa de um. Você tem as melhores ferramentas para ajudar as pessoas e você sabe como fazê-lo. Não significa que você vai fazer de graça. Ele é um cargo muito forte. Eu não sei, eu acho que todos os RPGs têm o costume de, quando você vai fazer algo que lembra um suporte, ele acaba fazendo muito poderoso, porque as pessoas têm um pouco de receio. Não quero ser suporte e tal. E aí eles colocam um poder a mais, tipo o clérigo no D&D. É muito forte. Então aqui ele é muito forte. Inclusive, se eu fosse fazer hoje um maluco para dar tiro, um atirador de elite, uma coisa nesse sentido, eu não faria solo, eu faria Medtech, porque ele é muito bom. O problema para quem está começando é que a habilidade de cargo dele ele é um pouco mais complexa.
Você pode pegar 3 pontos, cada ponto te dá um bônus em outra coisa, e aí cada vez que você pega um, você pode pegar em uma desses subpontos. Então assim, é um negócio que precisa de um pouco mais de cuidado para você fazer. Por exemplo, quando você coloca o de cirurgia, você ganha em habilidade de cirurgia. Este é meio óbvio, mas é o mais simples, os outros não são tantos. O Criosistema, você ganha acesso ao Criopump. Enfim, cada um deles tem a sua especificidade. Ele é um cargo muito bom, mas você deve olhá-lo com cuidado, porque ele não é um simples de se jogar. O cargo de mídia, que a habilidade de cargo é a credibilidade, é um cargo extremamente voltado para a interpretação, e se você gosta de investigação, tipo nos moldes do que eu fiz o vídeo sobre casos de investigação, que você vai ter que entender ali, procurar a história, este é o cargo para você. Ele é basicamente um repórter que vai atrás da verdade, mas você não precisa ser isso. Você pode ser, por exemplo, um assessor de imprensa que tenta ficar divulgando as coisas, talvez até para fazer uma desinformação, priorizar determinados aspectos, mas classicamente é o cara que vai investigar corporações, que vai investigar governo, vai atrás da verdade. A verdade está lá fora. E até por isso, tal como o Rocker Boy, você vai ter muitos inimigos, muitos aliados. Você vai atrás da verdade e divulga. Mas talvez não seja qualquer verdade, talvez seja a sua verdade. A sua habilidade de cargo, ela aumenta o impacto que as suas notícias levam e o tamanho da sua audiência. Salvo as devidas proporções, ele se assemelha bastante ao Rocker Boy. Só que ele tem essa pegada mais investigativa, enquanto o Rocker Boy tem mais isso de ser um líder carismático para inflar as massas. Inclusive, você como mídia, você tem contatos, você acessa rumores, por isso ele é mais interpretativo, mais investigativo ainda do que o próprio Rocker Boy. O mídia não é uma função para qualquer um, mas com certeza é a função favorita de muitas pessoas. O sétimo é o executivo, o exec. E a sua habilidade de cargo é o trabalho em equipe. Este cargo ele tem que ser visto com muito cuidado. Por que eu digo isso? Ele pode se transformar em um problema tanto para o grupo quanto para o mestre. Este cargo ele pode dar muito problema dependendo do grupo e dependendo do jogador. Basicamente, você é um cara que trabalha para alguma grande corporação, para a Saca, Midetec, alguma coisa nesse sentido. Você está ali para fazer valer a vontade deles. Normalmente ele é associado a esse cara que veste a camisa da empresa, que é pau-mandado, mas não necessariamente. Num local onde todos estão tentando sobreviver, você está tentando sobreviver da maneira como você pode. E você não precisa ser isso. Você pode ser, por exemplo, um espião corporativo que está ali para tentar ligar para outra corporação. Ou então você pode, por exemplo, ser alguém que está dentro da empresa para tentar destruí-la de dentro para fora. Iniciativa Iniciante, o Berner ele fez um que é bem interessante, que ele era de uma ideia meio como se fosse um grupo de gangster, que ele era o exec, ele estava tentando legalizar ali aquele grupo, aquela família, né? E aí ele era o executivo da família, que tentava conseguir as coisas. A ideia é bem interessante para um executivo. E por que eu disse que pode dar problema? No mundo cyberpunk, as empresas são, em geral, os vilões. Não necessariamente, né? Você pode fazer uma aventura voltada para empresas. Inclusive, uma das aventuras de Cyberpunk 2020 que eu mais gosto, inclusive, já mestrei para Cyberpunk Red, fazendo as devidas alterações, é exatamente o Green War, que você ali age em nome das grandes corporações, de uma grande corporação em específico. Não tem problema nenhum. Mas isso é exceção. A regra são as corporações serem os vilões. E aí, se todo mundo vir com uma pegada antissistema, vamos destruir as corporações, e vir um cara que é executivo falando, vamos aqui ajudar, vai dar problema. Principalmente se ele for um daqueles jogadores que, isso é o que o meu personagem faria, né? Eu já falei sobre isso no meu vídeo sobre jogadores tóxicos. Então, caso você pretenda fazer um exec,
veja com seu mestre, veja com o grupo. O RPG é um jogo em grupo, é para todo mundo se divertir, não é só você em detrimento do dessabor dos outros jogadores. Isso sem contar a habilidade de cargo, que provavelmente é a mais roubada do jogo. What are your superpowers again? I'm rich. Que para mim faz sentido, né? Porque em um mundo onde as grandes corporações dominam, você ser pau-mandado dela é para te dar um grande benefício mesmo. Mas vamos começar com o simples fato de que casa e plano de saúde você tem, o que no mundo Cyberpunk Red é excepcional. No começo as pessoas costumam apanhar para conseguir esse tipo de coisa, uma parte bem importante do jogo você tem de graça, só por ser exec. E não só isso, você tem um time só seu, um NPC seu. Não é bem um NPC, né? Porque você tem que ali ganhar lealdade, é o mestre que controla, mas basicamente você tem um outro ser ali que está te ajudando, a menos que você esteja sendo muito babaca com ele. No final você pode chegar a ter 3 deles. E aí você pode ter, ele pode ser Netrunner, pode ser Tech, pode ser um monte de coisa boa. E em último nível, imagina, você é um executivo da Arasaka, nível 10, sabe? Qual o poder de influência que o executivo da Militech, sabe? De ranking 10. Qual o poder de influência que você tem no mundo? Assim, isso pode virar um problema real até para o mestre. O que um executivo da Arasaka não consegue com uma ligação? É um cargo muito bom, mas se você pretende fazê-lo, converse com os outros, com o mestre, com os jogadores, para que todo mundo se divirta. O 8º é o Homem da Lei, o Lawman. A tradução é tosca, mas o nome original também é tosco, então não posso nem julgar, né? É a ideia daquela pessoa que faz valer a lei. Então, de uma maneira muito simples, você é basicamente um policial. Não precisa ser, você pode ser um miliciano, pode ser um investigador, mas em essência é um policial, que é aqui normalmente quem reforça a lei. Você pode pensar num outro tipo diferente de Lawman, você pode ser um nômade que pede ajuda para sua família. Inclusive, no Cyberpunk 2020, essa é a habilidade do nômade, não é igual a que a gente vai ver daqui a pouco. Então você poderia fazer, por exemplo. É um cargo bem voltado para o combate. E eu vou ser bem sincero, eu acho que esse é o cargo mais sem graça de todo o Cyberpunk Red. Tá? Já fiz, mas ele é basicamente isso, chama reforço mais nada, assim, não tem muita graça. Existem outros cargos mais interessantes para fazer o que ele faz. O 9º seria o negociador, o fixer, que a habilidade de cargo dele é o operador. A tradução mais tradicional dele era atravessador, mas pode ser traduzido das mais diversas formas. Entre eles, agenciador, canal, informante, intermediário, mediador, traficante e o meu favorito, despachante. Para mim é um dos cargos mais interessantes do Cyberpunk Red. Ele é aquela pessoa que tem talento para descobrir o que os outros precisam, sabe aonde correr, sabe aonde procurar. A ideia dele é que ele é o cara que faz os corres, é o cara que manja dos Paranauê, que é da quebrada, que é o cara que conhece um cara. Enfim, é um cargo bem voltado para a interpretação. Tem diversos itens e equipamentos que só ele que pode conseguir, ele que consegue missões boas. Inclusive, se você não tiver um intermediário, um fixer, você vai ter que provavelmente procurar um, né, para conseguir isso. E é outra classe, tal como Netrunner. Eu acho que assim, se tiver ou não tiver no seu grupo, vai ser aventuras completamente diferentes. E conforme vai subindo, você vai conhecendo mais contatos, vai conseguindo melhores contratos, vai conseguindo locais onde vendem coisas melhores e mais baratas. Enfim, não por menos existe um lema em Night City que é: você nunca fode com seu fixer. O 10º seria o Nômade. A habilidade de cargo é o movimento, que é a tradução que eles colocaram para a moto. O Nômade, ele é um cara que vive fora da cidade, né? Então deu infinitos problemas na cidade. Você nunca se enganou com essa ideia de segurança que a cidade supostamente trazia e vivia do lado de fora junto com a sua família. Uma família de sangue, família de que vocês se uniram e fazem de tudo para se proteger, e vocês são autossuficientes, vocês vivem ali naquele local mais árido, que é uma pegada um pouco mais voltada para o Mad Max, que é fora das cidades. Normalmente quando as pessoas olham para o Nômade, eles pensam em motorista, né? Porque
o cargo dele é bem voltado para isso. Inclusive, né, se você tem um nômade no grupo e o mestre nem se dá o trabalho de pedir algum teste de direção, porque o bônus dele vai fazer com que ele dificilmente ele não vai conseguir fazer. É absurdo. E com a vida na estrada é muito difícil, você aprendeu a confiar nos seus familiares. Se um estiver em perigo, normalmente ele vai ajudar o próximo, né, o outro membro da família. Caso você precise, existe o local onde eles ficam, o santuário, onde você é bem-vindo e pode descansar, se sentir seguro. Inclusive, eles aumentaram muito de importância no Cyberpunk Red, porque agora basicamente todo o transporte é feito pelos nômades. Não tem mais quase nenhum transporte, a não ser por algumas questões, não só por terra, como por mar. Até se você quiser fazer alguns transportes aéreos, então eles conseguem passar sem ser detectados. Então, se não fosse por eles, no Cyberpunk Red não teria transporte de mercadorias e pessoas. A habilidade dele, conforme você vai subindo, é você ter acesso a veículos melhores, maior número, e você pode fazer upgrade no seu veículo. Então, um carro cheio às 9 horas, pode aumentar o número de gente, fazer com que ele tenha a lataria resistente a tiro. Então, assim, se você quer essa pegada de motorista, apesar de eu falar que o Nômade não se limita a ser motorista, e isso é verdade, o Nômade é o seu cargo. Só isso, espero que vocês tenham gostado. Tá? Gostaria de renovar o pedido para você se inscrever no canal, né? Eu deixo meu arma links com todas as minhas redes sociais, todos os meus livros. Inclusive, se você gosta aí dessa pegada de Cyberpunk, tem tanto o Neuromente quanto o Toxic Influence, são dois contos bem voltados para essa temática Cyberpunk. Então, dá uma prestigiada que ajuda bastante. Valeu!